Bom, vamos falar aqui sobre pronome relativo. O pronome relativo é uma estrutura que já não é mais adquirida em sua plenitude pelo brasileiro. Quando eu falo da plenitude, eu estou falando das várias funções que o pronome relativo tem na gramática, né? Ele é anafórico, então discursivamente ele funciona como um anafórico, quer dizer, ele se refere ao último substantivo à esquerda. Ele tem uma função sintática, ele é sujeito, objeto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, enfim. Ele tem função sintática e ele introduz uma oração adjetiva, já que ele fica sempre preso a um substantivo. Então, ele tem essa série de funções que foram se esvaziando com o tempo, uma vez que algumas dessas relações exigiriam uma estrutura a que o brasileiro não estaria acostumado. Eu estou falando da possibilidade, da necessidade de regras de movimento para que o pronome relativo funcione na sua plenitude. Quando eu falo de regra de movimento, eu quero dizer o seguinte, basicamente quero dizer o seguinte, é que o pronome relativo está sempre numa posição, que é no início da oração. Ora, se ele tem função sintática, por exemplo, de objeto direto, ele vai estar antes do verbo. Então, se eu tenho uma frase do tipo, adorei o livro que você indicou. Observa, que você indicou. Esse que aqui, ele está fazendo às vezes de livro. Então, que você indicou é você indicou o livro. Esse movimento aqui, ó, você indicou o livro, isso não faz parte da realidade linguística do brasileiro. Eu estou pensando em termos de aquisição, reitero sempre. Não faz parte da experiência linguística, porque para o brasileiro a sequência SVO, sujeito, verbo, objeto, que no passado já foi uma ordem canônica, quer dizer, uma ordem estándar, uma ordem normal, ela deixou de ser só normal, ela passou a ser uma ordem necessária na sintaxe do português. Então, para um brasileiro, é muito difícil interpretar um termo que está antes do verbo como objeto, complemento direto ou complemento indireto. Para ele, o que está antes do verbo é sujeito, o que está depois do verbo é objeto. É essa leitura sintática que o brasileiro faz. Considerando que o pronome relativo exige a mobilidade na mente do usuário, tem de ter a possibilidade de um objeto direto estar anteposto ao verbo, então existe uma espécie assim de inconsistência entre o que é adquirido e aquilo que deve ser aprendido em sala de aula, que é o pronome relativo. Então, normalmente, essa inconsistência se apresenta em situações como quando o objeto é preposicionado, por exemplo, um objeto indireto. Então tem aquela célebre frase, Guerra nas Estrelas foi o filme que eu mais gostei. Aí alguém vai e tenta corrigir, um professor tenta corrigir. Não é que eu mais gostei, é de que eu mais gostei, porque quem gosta, gosta de. Mas dizer para um brasileiro que quem gosta, gosta de, é meio que chovendo molhado. Todo brasileiro sabe que quem gosta, gosta de. Ele, quando diz o filme que eu mais gostei, ele não está querendo dizer de que eu mais gostei, porque ele nem sabe que esse que aí é objeto de nada. Para ele, o filme que eu mais gostei dele, tem um dele que está oculto aqui, que é o verdadeiro objeto indireto na concepção do brasileiro. Então, é esse brasileiro para quem você vai dar aula, para quem a gente precisa dar aula, e precisa ensinar o pronome relativo, porque, como você vê, ele não se encaixa na gramática do brasileiro, essa gramática que tem uma sintaxe muito rígida, o padrão SVO, sujeito, verbo, objeto, é uma realidade do português adquirido. Então, ele precisa aprender o pronome relativo. Então, ao ensinar pronome relativo, não adianta você dizer que quem gosta, gosta de, porque isso é muito pouco. Qualquer brasileiro sabe disso. Você tem que realmente ensinar esse movimento. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode ensinar esse movimento. Eu tenho algumas propostas de ensino disso e eu vou apresentar para vocês aqui a seguir. Para começar a ilustrar a questão, eu vou mostrar para vocês uma passagem do Código do Processo Civil. Repare. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação o endereço,
seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Acho que vale a pena destacar o emprego do pronome relativo combinado com a preposição nessa passagem. O nome da sociedade de advogados da qual participa. Se o pronome qual não estivesse preposicionado, não haveria instruções seguras de que é o advogado quem participa da sociedade de advogados. A informação poderia ser outra. Poderia ser a sociedade de advogados participa para o recebimento de intimações. Repare, então, que se trata de uma questão de tradição. A preposição, a presença daquela preposição ali indica uma ideia de posse ou de relação que há entre o advogado e a sociedade que não seria assegurada se não houvesse a presença dessa preposição. Então, vocês viram, essa leitura da lei só vai ser possível se nós introjetarmos o pronome relativo padrão, porque senão fica impossível compreender isso daí. E foi o que eu disse ainda agora. Na verdade, o brasileiro precisa entender que o SVO, sujeito, verbo, objeto, é uma possibilidade e não é uma única possibilidade de estruturação do português. Eu estou pensando naturalmente em termos de norma padrão. Quer dizer, em termos de norma padrão, o domínio da possibilidade do deslocamento é um domínio de uma estratégia que só existe na norma padrão, já que no português como um todo, o português adquirido, de fato isso daí já passou e o brasileiro não teve como adquirir isso. Mas é possível aprender e vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Num primeiro momento, eu pergunto aos alunos quais são os pronomes relativos de que eles se lembram. De modo geral, eles se lembram de que, às vezes do cujo, o qual. Enfim, aí eu peço que eles separem em dois grupos. Eu proponho o grupo do cujo e eu proponho um grupo que eu nomeei de que e suas faces. Por que e suas faces? Porque são os outros pronomes que se comportam como se fossem que. Eu tenho o qual e suas flexões, eu tenho quem, como, quanto e eu tenho o onde. Por que eles são faces de que? Porque eles se comportam realmente como que. Vejam, o qual é uma espécie de que é dotado de gênero e número. Quem é um que para humanos. Como é um que tem ideia de modo. Quanto é um que com valor de quantidade imprecisa. E onde é um que com valor de lugar físico. Então, é como se só existissem dois pronomes relativos, o cujo e o que, e suas faces. Eu acho que essa reorganização é pedagogicamente positiva. Então, pensar em termos de cujo de um lado e que e suas faces do outro é uma maneira que o aluno vai ter de deixar as coisas mais claras para ele, né? Então, o pronome relativo, essa figura do pronome relativo, deve ser entendida realmente assim como elementos que realmente são exóticos, né, para o brasileiro. Então, fazer algum tipo de divisão e mostrar o comportamento de cada um deles é interessante. E, de fato, o cujo tem um comportamento diferente de todos os outros. É por isso que eu entendo que eu tenho, de um lado, o cujo, e de um outro lado, eu tenho o que e as faces de que são esses, né? Primeiro, a gente mostra no quadro as orações que vão ser transformadas em um único período. Eu sugiro este exemplo aqui, ó. O clube é o melhor do país, nós frequentamos o clube desde 1989. Aí eu apresento para o aluno os passos que ele tem que dar. O primeiro passo é sublinhe os dois termos que se repetem. Segundo, substitua o segundo sublinhado pelo pronome relativo adequado. Observe esse asterisco, eu vou falar daqui a pouquinho. Terceiro,
transfira o pronome relativo com a preposição se houver para o início da oração em que ele se encontra. Quarto passo, transfira toda a oração transformada para logo após o primeiro sublinhado. Esse asterisco é o seguinte: eu observo para o aluno que vai ser cujo se o sublinhado estiver na fórmula substantivo comum mais preposição de mais termo sublinhado. Nesse caso aí, existem condições para o emprego do pronome cujo, porque existe a fórmula substantivo comum, que é piscina, a preposição de e o termo sublinhado do clube. Dessa forma, o aluno deve ser orientado a substituir a sequência de mais termo sublinhado pelo pronome cujo. Esse cujo deve concordar em gênero e número com o substantivo da fórmula. Aí fica assim, ó, cuja piscina. Vamos lá. O clube é o melhor do país. Nós frequentamos a piscina do clube. Vamos ver os exemplos de o comportamento de cujo. Substantivo comum, piscina, mais preposição de, mais termo sublinhado do clube. Cuja piscina, portanto, é a sequência. Vai ser importante aproveitar aqui para mostrar para o aluno algumas das principais restrições do pronome cujo. A única combinação plausível para o pronome cujo vai ser com um substantivo comum. Isso vai ser muito importante. Portanto, não existe, por exemplo, cuja a, não existe cujo Brasil, mas existe cujo país. Não existem sequências como cujo falei, cujo ele, cujo alguém, etc. Mas vamos ver agora os movimentos dos pronomes relativos passo a passo. Bom, vamos ver então o movimento do pronome relativo que, observa, o clube é o melhor do país, nós frequentamos o clube desde 1989. É importante que esse exercício aí, sempre o repetido, seja idêntico. Não é bom botar nós o frequentamos ou este clube, nada disso. O bom é repetir mesmo o clube. Então vamos lá. Primeiro passo, sublinha os dois iguais, os dois repetidos, o clube e o clube. Aí eu tenho condições de que, então é a vez de entrar o pronome relativo que, ele vai substituir esse segundo sublinhado aqui. Então nós chegamos a, nós frequentamos que desde 1989, mas esse que vai para o início da oração em que ele se encontra. E aí nós chegamos à oração que vai ser subordinada, que nós frequentamos desde 1989. E onde colocar essa oração subordinada? Ela vai ficar imediatamente após o primeiro sublinhado. E aí nós chegamos à oração subordinada adjetiva com um período composto, e aí nós chegamos ao clube que nós frequentamos desde 1989, é o melhor do país, e esse então é o movimento do pronome relativo que. Agora vamos ver o movimento do pronome relativo cujo. Nesse caso, vocês observem que a segunda oração precisa ter condições de cujo, que é substantivo mais preposição de mais outro substantivo que é o repetido, par. Então eu sublinho os repetidos, o clube e o clube. Tem condições de cujo, então vai entrar o pronome cujo. No caso aí feminino, porque ele vai ter que concordar com aquela piscina ali embaixo. Então ele vem e ele vai ficar diante de piscina e vai substituir o artigo definido a, já que esse definido também é adjunto adnominal, assim como cujo. Então ele é suprimido. Então eu chego a cuja piscina. Esse cuja piscina vai ser deslocado para o início da oração em que ela se encontra, e aí nós chegamos a cuja piscina nós frequentamos desde 1989. Aí sim, essa oração subordinada vai se deslocar para imediatamente após o primeiro sublinhado, e nós chegamos à frase o clube cuja piscina nós frequentamos desde 1989 é o melhor do país. Esse é o movimento de cujo. Então é isso. Eu acredito firmemente que, exercitando, o aluno consegue incorporar o pronome relativo, como eu incorporei, como você, que é um aluno de letras, incorporou. Então é possível que ele incorpore também essa estrutura
mas a partir de exercícios, porque naturalmente isso não é possível, não. Tem que ser mediante muito exercício. É isso. Valeu.